E aí, comunidade galáctica, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, gostaram da introdução? Bom, senhoras e senhores, como vocês curtiram a ideia do primeiro vídeo? Inclusive, obrigado por todo o suporte ao primeiro episódio da saga de Resident Evil. Desculpa, precisava fazer a vozinha. É muito icônica. Então, já que vocês curtiram a ideia, vamos continuar. Aproveitem a pipoca e o refrigerante light. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, de se inscrever para fazer parte da nossa comunidade galáctica. Vamos falar hoje de Resident Evil 2. Na madrugada de 29 de setembro de 1998, apenas 2 meses após o incidente da mansão Spencer, nos arredores das montanhas Arklay, Raccoon City, uma cidade industrial de médio porte, localizada no meio oeste dos Estados Unidos, mergulha em um colapso total. Com cerca de 100 mil habitantes, a cidade, que até então florescia sob a sombra da gigante farmacêutica Umbrella Corporation, se torna o epicentro de um desastre biológico. O surto viral é causado pela disseminação descontrolada do T-vírus, uma arma biológica desenvolvida em segredo pelos laboratórios subterrâneos da Umbrella, inicialmente contido em experimentos nas montanhas Arklay. O vírus chega ao centro urbano através de canais de esgoto contaminados, ratos infectados e o colapso do sistema de contenção da companhia. As forças policiais da cidade, completamente despreparadas para lidar com um evento desse tipo, rapidamente são sobrepujadas em menos de 48 horas. A cidade entra em estado de calamidade. Esse colapso é descrito em vários documentos in-game, diários, relatórios policiais e memorandos internos da Umbrella, e retratado com fidelidade nos remakes, consolidando-se como um dos eventos mais trágicos da cronologia da franquia. Leon Scott Kennedy, um recém-formado da Academia de Polícia, tinha apenas 21 anos e está escalado para começar seu primeiro dia de trabalho no Departamento de Polícia de Raccoon City, o famoso RPD. Curiosamente, sua chegada é adiada por uma sequência de eventos estranhos. Ele relata ter recebido ordens para adiar sua vinda, oficialmente, por questões administrativas. Extraoficialmente, o RPD já estava à beira do colapso e tentou afastar novos recrutas para evitar baixas. Além disso, Leon passa por uma crise pessoal. Seu término recente o deixa emocionalmente vulnerável, o que o leva a beber, dormir demais e perder o horário. Ao finalmente pegar a estrada rumo à cidade, ele se depara com um cenário apocalíptico. Seu primeiro contato com o terror acontece em um posto de gasolina, onde ele testemunha os horrores da infecção e cruza o caminho de Claire Redfield. A partir desse ponto, Leon entra em modo de sobrevivência. Seu senso de justiça e dever o impulsiona a tentar ajudar os civis, mesmo sendo apenas um novato com nenhum preparo para enfrentar armas biológicas. Essa jornada marca o início de sua transformação, de um idealista para um agente endurecido, processo que será aprofundado em Resident Evil 4. Claire Redfield, 19 anos, estudante universitária e motociclista habilidosa, viaja até Raccoon City, determinada a encontrar seu irmão, Chris Redfield, veterano da Força Especial STARS. Desde os eventos da mansão em julho, Chris cortou contato com a irmã, partindo em missão para a Europa a fim de investigar a Umbrella por conta própria. Claire, sem saber do paradeiro de Chris, decidiu procurá-lo pessoalmente. Sua entrada na cidade acontece pouco antes de Leon, e o encontro dos dois em um posto de gasolina serve como ponto de partida para a narrativa de Resident Evil 2. Juntos, eles escapam da primeira horda de infectados e partem em direção ao RPD, separando-se após um acidente de carro causado por um zumbi
no banco traseiro. A busca de Claire por seu irmão a coloca no caminho de sobreviventes como Cherry Birkin, a filha do virologista William Birkin. A jovem passa a ser protegida por Claire ao longo da campanha. Claire se mostra forte, instintiva e protetora, qualidades que moldam seu papel futuro em Resident Evil Code Veronica. A Umbrella Corporation, por trás da fachada de uma empresa farmacêutica, é uma organização multinacional voltada para a pesquisa de armas biológicas. Após o vazamento do T-Vírus em Arklay, os executivos da Umbrella ficam obcecados com a próxima etapa, o G-Vírus, patogênico com capacidade de evolução contínua e regeneração acelerada. O principal arquiteto dessa pesquisa é o Dr. William Birkin, cientista brilhante, mais arrogante, que vê sua criação como a maior realização da humanidade. No entanto, quando executivos da Umbrella decidem apreender o G-Vírus à força, Birkin é baleado por uma equipe militar de operações especiais. Em um último ato de desespero, injeta o vírus em si mesmo, o que resulta em uma mutação abominável. A partir de então, Birkin se transforma em uma criatura grotesca que persegue obsessivamente sua filha, Cherry, visando infectá-la para propagar sua linhagem. Ele também ataca qualquer um que cruze seu caminho, incluindo Leon e Claire. As batalhas contra Birkin representam os combates mais intensos do jogo, com cada forma, G1 a G5, refletindo a deteriorização de sua humanidade. Originalmente um museu de arte, o edifício que abriga o RPD foi convertido em delegacia graças a um acordo entre a prefeitura e a Umbrella. A estrutura neoclássica, repleta de corredores labirínticos, estátuas enigmáticas, passagens secretas e puzzles incomuns, reflete o gosto excêntrico de seu arquiteto e a corrupção da administração local, que usava a fachada cultural para lavar dinheiro e acobertar operações ilegais da Umbrella. Na noite do surto, a estação se torna o principal refúgio dos sobreviventes, mas rapidamente é tomada pelas criaturas. Restam poucos membros da força policial, como o tenente Marvin Prenoff, que tenta orientar Leon até ser fatalmente ferido. Os jogadores exploram diversas alas, a leste e oeste, as celas, o porão e o laboratório subterrâneo, cada qual com seus segredos e perigos. Os eventos de Resident Evil 2 ocorrem paralelamente aos de Resident Evil 3, Nemesis. Jill Valentine, sobrevivente do incidente da mansão, está em outro ponto da cidade, tentando escapar enquanto é caçada pela arma biológica Nemesis T-Type, enviada pela Umbrella para eliminar os Stars. Enquanto Leon e Claire investigam a Umbrella a partir da delegacia e dos laboratórios, Jill enfrenta ameaças únicas como o Hunter Y, zumbis infectados com vermes parasitas, e o próprio Nemesis. Essa estrutura narrativa paralela expande a compreensão dos jogadores sobre a escala do desastre. Um exemplo notável dessa interseção é a destruição do helicóptero na delegacia, que é causada pelos eventos de Resident Evil 3. A convergência desses dois jogos fornece um retrato mais completo da queda de Raccoon City, culminando no bombardeio nuclear da cidade ordenado pelo governo dos Estados Unidos em 1º de outubro de 1908. William Birkin foi uma das figuras mais brilhantes e trágicas do universo de Resident Evil. Introduzido como um talentoso virologista a serviço da Umbrella Corporation, Birkin ingressou nos laboratórios da empresa ainda adolescente, aos 15 anos de idade, mostrando desde cedo um intelecto notável e uma obsessiva ambição científica. Ele rapidamente se destacou como um prodígio e,
Em pouco tempo, ascendeu ao posto de pesquisador-chefe dos laboratórios subterrâneos da Umbrella, em Raccoon City, ao lado de seu mentor, Dr. James Marcus, e posteriormente Albert Wesker. Birkin teve um papel fundamental na engenharia do T-Vírus, o precursor de quase toda a tragédia biológica da franquia. No entanto, sua verdadeira obra-prima científica foi o desenvolvimento do G-Vírus, o Golgotha Virus, um patógeno revolucionário com propriedades evolutivas e regenerativas que ultrapassavam tudo o que já havia sido criado pela Umbrella. Ao mesmo tempo, sua busca pela perfeição científica o afastava cada vez mais da moralidade humana, incluindo sua relação com a esposa, Annette Birkin, e com a filha, Cherry Birkin. Em setembro de 1998, às vésperas de entregar o G-Vírus ao governo dos Estados Unidos em troca de proteção e financiamento, Birkin foi traído pela própria empresa que o moldou, a Umbrella. Temendo a perda do controle sobre o Projeto G, enviou a USS, Umbrella Security Service, liderada por Hank, para interceptar a entrega. Durante a operação, Birkin foi alvejado e fatalmente ferido. Num último e desesperado ato de sobrevivência e talvez de ego, Birkin se injetou com o G-Vírus. A substância reagiu imediatamente em seu organismo, desencadeando mutações celulares violentas, alterando sua estrutura genética e destruindo qualquer resquício de humanidade remanescente. O que emergiu de seus restos mortais foi uma nova entidade biológica, o G-Type, uma criatura em constante mutação, guiada apenas por impulsos primários de reprodução, destruição e sobrevivência. A transformação de William Birkin em um G-Type ocorre de forma escalonada, com 5 fases documentadas no canone oficial da série. Cada forma representa um estágio mais avançado de mutação, refletindo a instabilidade genética e a natureza caótica do G-Vírus. G1 – o nascimento da besta. A primeira forma de Birkin revela uma fusão grotesca entre o humano e o monstruoso. Seu corpo apresenta crescimento anormal da musculatura, e um enorme olho esférico surge em seu ombro direito. Uma marca registrada do G-Vírus. Birkin ainda emite vocalizações humanas, como "ajude-me", demonstrando que parte de sua consciência ainda resistia à mutação. Essa forma ainda é bípede, com traços reconhecíveis. G2, o segundo estágio. Nessa fase, a mutação acelera. Um novo crânio e cérebro surgem na parte superior do dorso, enquanto o rosto original é deslocado lateralmente, tornando-se quase inerte. 2 braços adicionais começam a emergir e as pernas ganham uma estrutura mais robusta, permitindo maior força e mobilidade. Aqui, Birkin começa a perder qualquer vestígio de humanidade. G3. 4 braços, 4 pesadelos. O corpo agora se estabiliza em uma simetria monstruosa, com 4 braços completamente funcionais, 2 normais e 2 maiores, com garras semelhantes a lâminas. A cabeça humana desaparece quase completamente, deixando uma massa carnosa no lugar. Um novo olho, semelhante ao primeiro, aparece na coxa esquerda. Essa forma é uma das mais agressivas e ágeis. G4, a forma bestial. Birkin se torna uma criatura quadrúpede, quase irreconhecível como humana. Sua cabeça agora emerge do centro do peito, com mandíbulas expostas e um corpo semelhante a um predador selvagem.
As mutações o tornam extremamente rápido e destrutivo. O olho no ombro permanece, funcionando como um ponto fraco, apesar da resistência sobrenatural adquirida. G5, a forma final. No clímax da mutação, Birkin perde qualquer estrutura corporal definida, tornando-se uma massa pulsante de carne, ossos, dentes e tentáculos, numa forma quase aforma. Essa criatura é incrivelmente resistente, capaz de suportar ataques de armas pesadas. A única coisa que pôde detê-lo foi a explosão do trem Alexei 5000, nas profundezas do laboratório da Umbrella. Um dos aspectos mais trágicos da transformação de Birkin foi sua progressiva perda de humanidade. Nos primeiros estágios da mutação, ele ainda demonstrava uma espécie de instinto protetor em relação à sua filha Cherry. Contudo, conforme o G-Vírus avançava, essa afeição se distorcia. Birkin passou a ver Cherry apenas como um hospedeiro ideal para embriões do G-Vírus, dado seu DNA compatível. Em vez de protegê-la, passou a persegui-la instintivamente, buscando implantar seus parasitas nela. Só uma observação que eu queria fazer é que esse detalhe, na minha opinião, ele adiciona uma camada psicológica perturbadora à narrativa de Resident Evil 2, transformando o antagonista não apenas em um monstro físico, mas em um pai corrompido, cujo amor foi devorado pela ciência que ele mesmo criou. As características únicas do G-Vírus. O G-Vírus é um dos patógenos mais poderosos do universo de Resident Evil, e suas propriedades biológicas são diferentes do T-Vírus. Regeneração instantânea. Os hospedeiros infectados com o G-Vírus podem se curar de ferimentos letais em segundos. Evolução contínua. Ao contrário dos zumbis do T-Vírus, as mutações do G-Vírus não têm um limite fixo. O hospedeiro continuará evoluindo enquanto tiver energia para sustentar as transformações. Transmissão por implante. Em vez de se espalhar por mordidas ou contato com fluidos, o G-Vírus se reproduz inserindo embriões diretamente em hospedeiros compatíveis, que sofrem mutações e tornam-se novas variantes do G-Vírus, ou morrem se não forem geneticamente compatíveis. Ada Wong, a espiã nas sombras de Raccoon City. Ada Wong faz sua primeira aparição na franquia em Resident Evil 2, 1998. Ela se apresenta inicialmente como uma civil à procura de seu namorado desaparecido, John Clemens, um pesquisador da Umbrella que trabalhou nas instalações da companhia em Arklay. Contudo, essa narrativa é rapidamente desmascarada. Trata-se de uma identidade falsa usada como cobertura para sua verdadeira missão. Ada é uma espiã em serviço de sua organização rival à Umbrella, cuja identidade não é explicitamente revelada nos primeiros jogos. Sua tarefa é clara: infiltrar-se nas instalações de Raccoon City e roubar uma amostra do G-Vírus, a mutação do T-Vírus, desenvolvida pelo Dr. William Birkin. Essa missão coloca Ada em rota de colisão com múltiplos personagens-chave da história, incluindo Annette Birkin, esposa do cientista que criou o G-Vírus, e Leon Scott Kennedy, o policial novato com quem Ada forma um vínculo ambíguo, segundo Resident Evil Archives. Ada é descrita como uma agente experiente, fria e calculista, com histórico de operações secretas bem-sucedidas em diversas partes do mundo. Sua reputação de operar nas sombras é parte de seu perfil estratégico, nunca revelando sua verdadeira lealdade e mantendo sempre um passo à frente dos demais. Durante os eventos de Resident Evil 2, Ada encontra Leon Scott, um jovem policial que chega em Raccoon City em seu primeiro dia de trabalho, apenas para se ver em meio ao caos da cidade causado pela propagação do T-Vírus.
O encontro entre os dois acontece de forma abrupta e cheia de tensão. Ada inicialmente mostra pouco interesse em Leon, tratando-o como um meio para alcançar seus objetivos. No entanto, à medida que os dois enfrentam horrores da Umbrella e sobrevivem a encontros com criaturas mutantes como o Tyrant T-00, mais conhecido como Mr. X, uma conexão emocional começa a emergir. O relacionamento entre Ada e Leon é marcado por ambiguidade. Embora ela utilize Leon para conseguir acesso às áreas restritas do laboratório subterrâneo da Umbrella, também demonstra empatia e preocupação em diversos momentos, chegando a protegê-lo de ataques mortais. Essa relação dúbia se tornou um dos pilares da franquia, sendo explorado em jogos futuros como Resident Evil 4 e Resident Evil 6, no remake de 2019. Um dos momentos mais marcantes da jornada de Ada em Resident Evil 2 ocorre quando ela é confrontada por Annette Birkin, esposa do cientista William Birkin, que a acusa diretamente de ser uma espiã. Annette, uma das poucas pessoas cientes do que está em jogo, tenta impedir a qualquer custo que o G-Vírus caia nas mãos erradas. Reconhece Ada como uma ameaça imediata. Durante o confronto, Ada é ferida por Annette, mas consegue sobreviver, mostrando sua resiliência e comprometimento com a missão, mesmo ferida. O embate com Annette também revela nuances do caráter de Ada. Embora esteja disposta a mentir, manipular e até matar para cumprir sua missão, Ada não é desprovida de humanidade. Ela hesita em certos momentos e mostra vulnerabilidade, especialmente quando envolvida emocionalmente com Leon. Essa ambiguidade moral é uma das razões pelas quais Ada é considerada uma das personagens mais complexas da franquia. O clímax do arco de Ada ocorre nos momentos finais da campanha de Leon, após confrontar Leon sobre sua missão e o enganar sobre obter os G-Vírus. Ada acaba se envolvendo em uma luta contra Annette, gravemente ferida. Ela confronta Leon uma última vez, tentando convencê-lo a lhe entregar a amostra. Quando Leon se recusa, Ada saca uma arma, mas antes que possa agir, Annette atira nela, fazendo com que Ada caia de uma grande altura. Leon acredita que ela morreu. No entanto, no epílogo do jogo, a Capcom deixa pistas sutis de que Ada sobreviveu. Em Resident Evil 3 Nemesis 1999, um epílogo secreto confirma que Ada escapou da cidade, embora debilitada. Essa sobrevivência é oficialmente confirmada em Resident Evil 4, quando Ada retorna como agente ativa, novamente tentando obter amostras biológicas e operando sob ordens de Albert Wesker, um vilão central da franquia. No remake de Resident Evil 2, o destino de Ada é apresentado com mais clareza após cair. Ela consegue sobreviver e ajuda Leon remotamente, entregando um lançador de foguetes usado contra o Tyrant. Mesmo assim, sua saída na cidade permanece envolta de mistérios, mantendo o estilo enigmático que caracteriza sua presença. A caracterização de Ada Wong passou por ajustes importantes no remake de 2019. No jogo original de 1998, ela se apresenta como civil, à procura do namorado. No remake, essa fachada é substituída. Ada finge ser uma agente do FBI, supostamente investigando a Umbrella. Essa mudança acrescenta mais camadas à personagem, tornando-a ainda mais ambígua. A queda de Raccoon City. Nos anos 1970, a cidade era apenas um pequeno município industrial. Contudo, isso radicalmente mudaria com a chegada da Umbrella Corporation. Fundada nos anos 1960 por Oswald Spencer, a Umbrella cresceu rapidamente como uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo.
Raccoon City tornou-se a sede ocidental da companhia, o que gerou um boom econômico. A empresa financiou grandes melhorias urbanas, incluindo o Hospital Geral de Raccoon em 1992, o Departamento de Polícia e projetos de habitação e saneamento. A influência da Umbrella era tão profunda que ela controlava diretamente e indiretamente a polícia local, garantindo silêncio e proteção para seus experimentos ilegais. No início da tragédia, remonta a julho de 1998, quando ocorreram assassinatos bizarros nas montanhas Arklay. Na verdade, o que estava sendo encoberto era um vazamento do T-Vírus, um agente viral desenvolvido secretamente pela Umbrella para uso militar. O vírus escapou após um acidente no laboratório subterrâneo localizado sob a mansão Spencer, uma fachada criada para disfarçar a pesquisa biológica. Os experimentos, conduzidos por William Birkin e outros cientistas da Umbrella, envolviam transformar seres vivos em armas biológicas. Os STARS, Special Tactics and Rescue Service, unidade de elite do RPD, foram enviados para investigar os homicídios. Os eventos de Resident Evil 1996 se desenrolaram nessa mansão onde Chris Redfield, Jill Valentine e outros membros descobrem os horrores criados pela Umbrella. Apesar da sobrevivência de alguns agentes, o chefe de polícia Brian Irons, subordinado pela corporação, abafou os relatórios, desmantelou os STARS e rotulou o incidente como um delírio coletivo. Em meados de setembro, cidadãos começaram a apresentar sintomas de infecção, febre, comportamento agressivo e perda de consciência. O surto avançou de forma silenciosa até atingir um ponto crítico. Quando a infecção se tornou incontrolável, hordas de zumbis dominaram bairros inteiros. Os poucos sobreviventes se refugiaram onde podiam: delegacias, igrejas e estações de trem. A cidade mergulhou no caos absoluto. Zumbis andavam pelas ruas, cães infectados patrulhavam becos e monstros mutantes, criados pela exposição prolongada ao T-Vírus, percorriam os túneis do metrô e os esgotos. O RPD, sem preparo nem recursos, foi dizimado em poucos dias. O chefe Brian Irons isolou-se em seu gabinete e, perturbado pela pressão e culpa, cometeu assassinatos dentro da delegacia. Ele matou a filha do prefeito, Lily, e dissecou o cadáver, numa tentativa doentia de manter o controle sobre a situação. Os últimos sobreviventes, dentre eles, Leon Scott Kennedy, Claire Redfield, Ada Wong, Jill Valentine e Carlos Oliveira. Esses personagens enfrentaram mutações como William Birkin, Tyrant T-103, o Mr. X e Nemesis T-Type, enviados para eliminar testemunhas e recuperar dados sensíveis. Cada um desempenha um papel vital na luta pela sobrevivência e na exposição dos crimes da Umbrella. E, por fim, o Raccoon General Hospital tornou-se o último reduto de esperança para muitos cidadãos. Carlos Oliveira, junto de Jill, conseguiu recuperar dados que permitiram criar uma vacina experimental. Contudo, a instalação foi destruída por agentes da própria Umbrella para impedir que provas da infecção viral fossem divulgadas. Médicos, pacientes e combatentes morreram em questão de minutos, e o hospital virou um cemitério silencioso. Com o colapso total da cidade e a ameaça de que o vírus escapasse para outros centros urbanos, o governo dos Estados Unidos optou por um plano extremo. Às 6 horas do dia 1 de outubro de 1998, um míssil foi lançado e atingiu o centro da cidade. A explosão aniquilou Raccoon City, eliminando qualquer traço do T-Vírus, do G-Vírus
e de seus mutantes. Esse evento é considerado o marco zero da era do bioterrorismo. Estima-se que entre 100 mil e 150 mil pessoas tenham morrido, tornando-se uma das maiores tragédias biológicas da ficção moderna. Apesar dos esforços da Umbrella para negar envolvimento, a verdade veio à tona com a ajuda de Jill, Leon e Claire. Em 2003, graças às provas entregues por Albert Wesker e organizações independentes como a TerraSafe, a Umbrella foi oficialmente dissolvida. No entanto, a extinção da Umbrella não impediu que os dados de pesquisa e armas biológicas vazassem para o mercado negro. Empresas como Tracel, Neo Umbrella e organizações terroristas começaram a utilizar vírus como ferramentas negras. Em resposta, a BSAA foi fundada como o apoio da ONU para combater a ameaça global de armas biológicas. Quando as chamas consumiram os últimos vestígios do que um dia foi Raccoon City, o mundo inteiro pôde ouvir, mesmo que em silêncio, o som de um império ruindo. As ruas, que já abrigaram risos, passos apressados, ambulâncias, cafés e famílias, tornaram-se tumbas de concreto e aço, sepultando memórias, vidas e verdades que jamais deveriam ser esquecidas. O que começou como um experimento nos bastidores de uma corporação gananciosa transformou-se em uma tragédia que moldaria o futuro da humanidade. A Umbrella, vestida de filantropia e avanço científico, escondia por trás de seus laboratórios o germe do apocalipse. E foi ali, entre túneis escuros, hospitais abandonados e corredores silenciosos de delegacias sitiadas pelo terror, que heróis improváveis se ergueram. Leon Scott Kennedy, o policial novato que chegou à cidade esperando apenas o início de uma nova carreira, foi forjado no fogo do horror. Claire Redfield, em busca do irmão, descobriu forças que nem sabia possuir. E Cherry, uma criança, sobreviveu à própria perversidade científica de seus pais. Cada um deles deixou Raccoon City não apenas como sobrevivente, mas como testemunha do que acontece quando a ciência se perde da ética e a ambição consome o bom senso. A destruição da cidade não foi apenas uma decisão estratégica do governo americano. Foi o símbolo da redenção da humanidade diante daquilo que ela mesma criou. Uma explosão não para apagar erros, mas para evitar que a doença da irresponsabilidade se espalhasse ainda mais. E mesmo assim, não foi o fim. O eco de Raccoon City reverberaria pelos anos seguintes, em zonas de guerra, cidades reconstruídas e nos corações dos que lhe perderam tudo. A queda da Umbrella foi lenta, dolorosa e inevitável, mas os escombros que ficaram ainda serviriam de alicerce para novas ameaças, novos surtos e novas dores. Pois onde houver ganância, haverá sempre alguém disposto a brincar de Deus. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Comenta aí para eu saber. Bom, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e, é claro, de se inscrever, caso não faça parte da nossa comunidade galáctica. E, bom, para você que não sabe, essa é mais um vídeo da saga que eu estou fazendo sobre o universo de Resident Evil. Já saiu Resident Evil 1, então se você quiser, tá aí na playlist, é só acompanhar. Espero que aproveite e até o próximo vídeo.